Meu nome é Manuel Alves Lima, eu sou sócio-diretor de uma empresa de projetos para varejo. Há mais de 30 anos a gente faz projetos para varejo e, além disso, eu sou professor da GV e da USP Exalc na cadeira de Visual Merchandising e Ambientação de Loja. O nosso escritório é a FAO, Falzoni Alves Lima. Alves Lima é a Laura Falzoni e eu, Manuel Alves Lima. Montamos essa empresa há 30 e poucos anos atrás, depois da gente adquirir, por caminhos distintos, uma experiência grande no varejo americano, a Laura no Visual Merchandising e Window Display, e eu trabalhando como representante de grandes escritórios de projeto aqui no Brasil, trazendo projetos, conceitos inovadores e integrando esses projetos à nossa realidade. Eu vou começar trazendo aqui o Steve Kaufman, que é o editor da Visual Merchandising and Store Design, que é uma das empresas que são produtoras de conteúdo no nosso ramo, editam uma revista, tem blog, tem site, muito bacana, recomendo. Se vocês escreveram VMSD, vocês vão chegar nas publicações deles, né? E o Steve, assim como eu, também é metido com a academia, gosta de dar aula e tal, e essa é uma definição dele sobre visual merchandising que eu particularmente gosto muito e convido vocês a ler junto comigo, tá? Então, o Steve, ele diz que visual merchandising deve destacar, atrair, dar as boas-vindas e informar o consumidor, né? Então, aqui o Steve está trazendo a importância, né, da gente, dentro de um centro comercial, no mall de um shopping, né, com tanta concorrência, outras lojas, outras vitrines, pessoas bonitas, o shopping bonito, como é que a gente atrai, como é que a gente destaca, né? As pessoas estão andando pelo mall, como é que eu tenho a minha atenção captada por aquela vitrine? Como é que aquela fachada daquela loja chama a minha atenção, né? Como é que ela se destaca? Como é que ela me atrai, né? Porque a gente pode pendurar uma melancia no pescoço e a gente vai chamar atenção, mas a gente não vai atrair, não é uma coisa legal, bacana, atraente, né? A gente quer coisas que atraiam a atenção do público, que o nosso público tenha empatia, dê match, né, com aquela imagem que a gente está publicando na nossa vitrine. Dê as boas-vindas. Quer dizer, eu tenho certeza que vocês, quando vocês frequentam um shopping da sua predileção, vocês têm aquelas lojas que parece que te abraçam, parece que te acolhem, né? Aquelas lojas gostosas de ir, gostosas de frequentar, aonde você olha para a loja e é como se a loja te devolvesse: cara, que legal que você veio hoje, que bom que você está aqui, eu tenho um negócio super bacana para você, eu tenho um lançamento que é a sua cara, né? Eu tenho alguma coisa que realmente você vai precisar, pode vir, né? Então, a loja, visualmente, a nossa impressão é de que ela nos acolhe, de que ela nos dá as boas-vindas, né? E informar o consumidor. Informar o consumidor é super importante, né? Por que a gente vai para o shopping? A gente vai para o shopping atrás de um monte de coisas, mas a gente vai muito ao shopping atrás de informação. Informação, se eu posso usar uma camiseta com um blazer, né? Informação de qual é o último lançamento do celular, né? Se eu vou querer comprar uma televisão com tela de plasma, né? Se aquele brinquedo é super legal, se aquela marca ainda é a marca líder nesse segmento, né? Então, informar o consumidor, né, essa função didática do varejo é uma das coisas que a gente julga que são muito importantes. O visual merchandising deve cuidar de tudo isso, né? E criar a atmosfera da loja e suportar as suas estratégias de marketing e merchandising. Aqui, o Steve está levantando a função estratégica do visual merchandising, né? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que fazer bonito é quase como se fosse um pressuposto básico, né? O político levanta a mão e fala: eu sou honesto, né? A minha mãe é super honesta, mas a minha mãe não quer ser candidata a governadora do estado de São Paulo só porque ela é honesta, né? Ser honesto não é suficiente. Ser honesto deveria ser um pressuposto básico. Fazer bonito é pressuposto básico, né? O que nós queremos com o trabalho de visual merchandising, com o trabalho de retail design, é
ajudar estrategicamente a rede, a marca, né? Promovendo mais e melhores vendas através do visual merchandising, né? Qualificando aquela loja para que ela integre as estratégias de marketing e merchandising. Que momento eu estou? Como é que eu estou associado a datas promocionais? Essa é uma data quente no meu segmento ou não? Essa é uma data quente para o varejo, mas não necessariamente para o meu segmento, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Como é que eu estrategicamente aproveito isso, né? Acabei de realizar uma transação comercial muito importante que me trouxe um destaque enorme para determinada categoria ou fornecedor de produto. Como é que eu promovo isso dentro da minha loja? Então, o visual merchandising tem essa função estratégica, né? E também, finalmente, de alguma forma sutil, transformar a loja em um lugar maravilhoso e muito agradável de estar. É o que o Pastore estava falando a respeito da importância da experiência, né? Então, eu tenho que trazer experiência, uma experiência agradável. A minha loja tem que ser um lugar muito gostoso de estar, porque senão eu compro na internet, né? Então, essas são as responsabilidades principais do visual merchandising. E o americano tem um termo muito legal. O americano é louco para arrumar uns termos, né? Uns termos que grudam assim. Eles chamam merchandising de o vendedor silencioso. Em inglês fica mais bonito, the silent seller, né? O vendedor silencioso. Então é como se na minha loja, se eu não tivesse nenhuma pessoa na equipe de vendas, a loja está tão bem aparelhada, tão bem preparada, tão bem arrumada, é uma evolução tão lógica da sua linha de produtos, que a loja vende sozinha. É como se aquele trabalho de visual merchandising transformasse a loja num vendedor silencioso. Bacana, né? A gente hoje trata do termo retail design um pouco mais do que visual merchandising. Visual merchandising já está bastante reconhecido, as pessoas já sabem o que é, mas na verdade a gente costuma dizer que o que a gente faz é retail design. Retail design é projeto para varejo. Eu fui na faculdade de arquitetura, fiquei 5 anos na faculdade de arquitetura. Uso pouquíssimo do que eu aprendi nos 5 anos no projeto de varejo. Porque o projeto de varejo, mais do que arquitetura, ele é um projeto de design de interiores, apoiado em todos esses conceitos do visual merchandising aqui e muitas vezes associado por design gráfico. Então, a gente costuma dizer que a gente precisa de 3 disciplinas orientadas pelo visual merchandising para fazer o retail design, né? E a gente pratica o design estratégico, né? O Pastore falou o tempo inteiro, solução de problema. Vocês vão ver que o meu discurso é muito parecido com o dele, muitas vezes, né? Qual é o problema e como que eu vou, através da ambientação da loja, do projeto do design de exteriores, da evolução do layout, do sistema de exposição de produtos, resolver esses problemas específicos. Nós estamos na era da experiência, né? Realmente, o tempo em que esse senhorzinho aqui vivia, em que ele ia no supermercado, achava o que ele estava procurando e ficava super satisfeito, simplesmente porque você achou o que você precisava, acabou, né? Nós já passamos essa época. O que nós precisamos oferecer para o nosso consumidor, para justificar que ele larga o sofá e vai até a nossa casa, é experiência, né? A gente precisa superar as expectativas do nosso público quando ele chega no varejo. E eu vou dar aqui alguns exemplos de como a gente trabalha com isso, alguns dentro, alguns fora do nosso segmento. Esses aqui, a maioria são projetos nossos da FAO, esse é um cliente tradicional nosso, Casa Balduco, e aqui é um lugar onde a gente optou por contar histórias, né? Então, contar uma história a respeito do fundador, a respeito de quem é, a respeito dos nossos valores, a respeito da nossa herança, da nossa tradição culinária,
né, da vocação que a gente tem para fazer pessoas felizes através da degustação dos nossos produtos, né? Então, será que a gente consegue fazer alguma coisa semelhante, né? Será que a gente consegue, mais do que simplesmente empilhar caixas de produto, contar alguma história, né? Criar excitação e mistério. Essa aqui é uma academia, Biorritmo, para onde a gente fez o projeto. Mas olha como, através da iluminação, a gente criou zonas dentro da loja, a gente criou áreas dentro da loja, a gente trouxe todo um clima de mistério, de excitação para dentro do varejo, né? Eu vou para uma loja hoje, eu quero encontrar alguma coisa a mais, alguma coisa além do que produto. Para encontrar produto, qualquer lugar basta, né? Como é que eu faço para, usando recursos de arquitetura, interiores, design gráfico, visual merchandising, comunicação visual, criar esse nível de excitação que podem destacar a nossa loja dos concorrentes? Integrar imagens e personalidades, né? Nós temos um universo riquíssimo de personalidades, né? De celebridades que são que são trazidos para nós pelos nossos fornecedores. Como é que a gente pode identificar isso dentro da loja? Como é que a gente pode se beneficiar disso? Como é que a gente pode criar na loja um ambiente tão encantador que as pessoas desejem ir atrás disso? Esse é um projeto que a gente fez há muito tempo atrás para a Candide, para a Sunny, né, para a Sunny Candy, que são hoje participantes aqui de uma loja no D&D, que era uma loja de Disney, né, que produtos que eles representavam. Então, por que a gente não cria um ambiente encantador assim em torno de celebridades? Projetos que a gente fazia para a C&A, transformando a loja num palco. Então, lançamentos, e aqui era moda, era confecção, né, para vender confecção de Barbie, para vender confecção de Hot Wheels, né? Como é que a gente faz com que a nossa loja se torne um espaço instagramável, um espaço onde as pessoas desejem ir para fazer a dancinha do TikTok, para fazer a brincadeira, para individualmente juntar 600 mil seguidores porque tiveram num lugar tão bacana? Então, esses investimentos, né? Investimento aí, às vezes é de projeto, às vezes é de tempo, às vezes é de concentração, às vezes é de atenção, né? Claro que sempre tem que enfiar um pouco a mão no bolso, mas esses são os objetivos hoje que a gente deve ter quando a gente imagina que a gente vai trabalhar no varejo. O varejo não pode ser mais um entreposto de produtos, né? Um mercado onde eu tenho um balcão e eu te passo a minha mercadoria e você me passa a sua grana. Isso não vai ter relevância, ou já não tem relevância hoje em dia, né? Assumir essas parcerias com as marcas importantes, né? O Duty Free é um cliente nosso tradicional. No Duty Free a gente loteia, a gente faz um loteamento da loja entre os fornecedores, entre os parceiros preferenciais. Então aqui é o que a gente vai dar para cada marca de óculos, o que a gente vai dar para cada marca de bebida, o que nós vamos dar para cada marca de moda, o que nós vamos dar para cada marca de beauty. Às vezes a marca nos patrocina, às vezes a marca colabora, enfia a mão no bolso para nos ajudar, às vezes não, mas trazer essas assinaturas, trazer o prestígio desse pessoal para o nosso negócio tem um valor que deve ser considerado, né? MK Sabe, o importador e distribuidor de Lego, né? Assumindo essa posição no varejo, quer dizer, dividir para reinar, né? Às vezes é mais interessante a gente abocanhar um grande pedaço do mercado do que ficar catando migalha em volta de tudo, né? Então, assumir esse tipo de parceria pode ser uma atividade muito interessante. Editar o sortimento sendo exclusivo e didático. Essa aqui era uma rede de 3 lojas, né? Essa era a loja do Shopping Iguatemi, e ele só trabalhava com importados, né? É uma decisão bastante arrojada num país como o Brasil, em que a gente vive numa montanha russa de dólar, né? Mas a opção dele foi só trabalhar com importados, mas editar, né, o sortimento,
Isso quer dizer que a gente pode ter uma loja só de plush, por exemplo, de pelúcia, né? Tem uma loja só de feminino, tem uma loja só de masculino, tem uma loja só de jogos, né? Tem uma loja só voltada para criatividade e inovação. Aqui estava o pessoal da Fábula, né? A Fábula é o desenvolvimento intelectual da criança, papo cabeça, sustentabilidade, né? Então, sempre que a gente pode editar o sortimento é legal, porque senão a gente precisa de uma loja de mais de 1.000 metros quadrados para caber o sortimento de tudo que está nesses nossos pavilhões e mais, né? Criar uma atmosfera memorável, né? Alguma coisa que as pessoas não se cansem de lembrar, né? Você foi ao shopping, comprou um presente para tua filha, foi falar à noite com a tua irmã e a tua irmã te pergunta: o que você fez hoje, né? Se você vai a uma loja como essa, você vai explicar muito mais, você tem muito mais história para contar. Fui numa loja linda, encantadora, que parece um Lego, tem um elemento que parece um circo, é bonita, é divertida, ela me abraçou, a loja é encantada, estou louca para voltar, a partir de agora só vou comprar lá. Quer dizer, entregar uma atmosfera memorável, da qual as pessoas se lembrem, da qual as pessoas tenham referências, da qual as pessoas possam fazer esse tipo de comentário elogioso, né? No shopping, a gente tem destinos preferenciais. Cada um de nós, no shopping que frequenta, tem 5 ou 10 destinos preferenciais. Destinos preferenciais é aquilo que eu me desvio para passar na frente da vitrine, né? Eu pus o carro no estacionamento, vou ao cinema, né? Mas eu gosto tanto daquela loja que eu ando mais 3 quarteirões para passar na frente da vitrine dela. Como é que a gente se torna um destino preferencial para o nosso consumidor? E descobrir nichos para públicos específicos. Isso aqui é um pouco exemplo contrário. Quando a gente fazia Saraiva, né? A ideia sempre era criar dentro das Saraivas uma área de kids, né? Então você destacar uma área, trazer uma luz própria, trazer um conceito, trazer alguma coisa que justifique esse movimento do nosso público para ir até aqui, porque ele é garantido que a criança vai curtir, que a criança vai adorar. O público como estrela, né, da festa. Nessa loja que a gente fez, onde a gente tinha não só brinquedos, mas brinquedos, puericultura leve, pesada, confecção, a gente pegou a área de play e trouxe para a vitrine. Então, a área de play nessa loja, ela está na frente. A criança está brincando e se colocando aí como a estrela da festa, né? Então, eu vejo os meus pares, as crianças, né, os amigos dos meus filhos, se divertindo ali às custas do que a loja disponibilizou para eles, e eu quero aderir a essa proposta, né? Somos todos criativos. Criatividade hoje é um asset de um valor extraordinário, né? Nós queremos ser criativos, a gente quer que o nosso filho seja criativo, a gente quer a criatividade em torno de nós. Esse exemplo, a Faber-Castell é uma marca que ela tem como bandeira incentivar a criatividade em crianças de todas as idades, né? Então, essa loja é uma loja onde eles têm todo o sortimento de produtos, do sortimento de artes até todo a linha de infantil, muito focada no desenvolvimento criativo. E nessa loja foi criado um espaço especial para o que a gente chama do movimento maker, né? O movimento de fazer as coisas, de pôr a mão na massa, de resolver problemas, né? De enfrentar desafios criativos em uma pequena comunidade, né? Então a loja se dispôs a investir espaço, principalmente, né, para permitir que isso acontecesse, patrocinado pela marca Faber-Castell, né? E o autosserviço com personalidade, quer dizer, se a gente tiver uma megastore, né, que é uma situação cada vez mais rara, né, a gente precisa do que a gente chama de sinalização de orientação.
Então eu entro numa loja de 2.000 metros quadrados, para onde eu vou? Aonde é o masculino? Aonde é o feminino? Né? Ah, aquilo é para bebê? Aonde está o produto para o berço? Né? Aonde estão os eletrônicos? Então, criar o que a gente chama de um programa de comunicação visual e sinalização de orientação de público, né? Trazendo elementos que são caros, que são referência para as diferentes faixas etárias. Então, você sai para o feminino, sai para o masculino, né? 1 a 3 anos, o que acontece no feminino, né? O unicórnio na faixa dos 4 a 8 anos, unicórnio cor-de-rosa, né? Que é o objeto de desejo da maioria das meninas, né? Aí, quando se sobe um pouco mais na faixa etária, o comportamento já muda. Então, você tornar a loja autoexplicativa, fazer uma loja que tenha como intenção facilitar o fluxo do público dentro dos seus espaços. Nós estamos falando sempre de design estratégico, né? Quer dizer, como é que a gente aplica essas disciplinas como ferramentas para alcançar objetivos estratégicos comerciais e objetivos estratégicos de marketing. E aqui eu vou repetir o que já acabou de dizer o meu grande amigo Pastore, né? Foco no problema, né? Esse aqui é um diagrama que a gente usa muito e uma ferramenta que é muito utilizada, né? Que ela parte do seguinte princípio: a gente tem uma organização, isso pode ser a nossa vida, pode ser a nossa família, pode ser a nossa organização, pode ser um governo, né? E está indo tudo bem. Aí, de repente, a gente percebe que pode acontecer um tropeço, que tem uma pedra grande no caminho, que existe alguma situação que vai demandar da gente um esforço muito grande para que a gente consiga ultrapassá-la e seguir nesse caminho virtuoso daqui. Qual é essa mudança, né? Isso aqui é um gap, né? Qual é essa mudança que a gente precisa fazer? Como é que a gente passa esse gap, né? E a gente vai lembrar aqui duas situações, né? Uma situação, para quem é mais experiente, que nem o Pastore, que lembra quando entrou o Walmart no Brasil, né? O Walmart tinha uma fama de demolidor do varejo, né? Era o cara que vinha, era o Tiranossauro Rex que entrava no lugar e devorava todos os herbívoros pacíficos que estavam em torno dele, destruía a concorrência, né? E nos Estados Unidos existia essa questão de amor e ódio com o Walmart, né? E muita gente pregava, cara, esse cara vai acabar com tudo, esse cara vai deformar o varejo, vai criar uma situação absolutamente indesejável, não sei o que e tal. E esse velhinho simpático, né, que é o Sam Walton, fundador do Walmart, ele falava, calma, gente, calma, não é assim. É muito fácil concorrer com o Walmart. Faz bem alguma coisa que a gente faz mal, né? Acerta numa coisa onde a gente erra, né? E existe um monte de coisas, eu só não vou contar para você porque eu sou o dono do Walmart, mas quebra a cabeça aí, né? Faz uma lição de casa. E hoje a gente tem a impressão, né, de que a gente está numa situação semelhante, né? De que tem um e-commerce aqui que vai demolir, que vai arrasar, que vai devorar todos os varejistas, né? O Tiranossauro Rex passou a ser o e-commerce da história. O Walmart veio, o Walmart ainda está aqui, os varejistas ainda estão todos de pé, o Walmart está correndo para se equiparar a um bom marketplace, para participar desse evento também, né? E da mesma forma, ninguém precisa se preocupar que o e-commerce vai acabar com o varejo, porque isso absolutamente não é a realidade. Tá certo? 85% das vendas nos Estados Unidos o ano passado aconteceram aonde? A gente às vezes tem a impressão de que 85% das vendas foram no e-commerce. Não. 85% foram nas lojas físicas. O americano, todo mundo tem 5G, todo mundo tem smartphone, a logística funciona, que é uma maravilha, todo mundo é bancarizado, tá certo?
todo mundo acredita no sistema, o índice de fraudes é muito menor do que o índice de fraudes no Brasil, e apesar disso, o ano passado, apenas 15% das vendas foram no e-commerce. Apenas 15%. Dessas 15%, metade é a Amazon. Varejo geral. Desses 15%, metade é a Amazon. Né? No Brasil, os 5 maiores players do varejo eletrônico abocanham mais de 50% das vendas, que são os grandes marketplaces. Então, não existe necessidade de que os pequenos varejistas corram para montar uma estrutura de TI, contratem empresas, façam um centro de distribuição. Não, nós temos que cuidar do logínia. A gente tem que fazer o básico muito bem feito. Né? Você quer entrar no e-commerce e não tem uma verba de marketing que é do tamanho do PIB do Uruguai? Entra no marketplace, participa de alguma outra forma, né? Porque 85% das vendas do varejo lá nos Estados Unidos foram nas lojas físicas. Tanto que existe hoje um conceito de dizer que o e-commerce é um pônei, não é um cavalo, né? Mas o pônei não é um cavalo? O pônei é um cavalo, só que ele só cresce até aqui. Ele não vai chegar desse tamanhão do cavalo. O cavalo será o varejo físico. E o pôneizinho será o digital. Não se apavorem, não deixem se apavorar e mudar o foco. A gente precisa fazer na nossa loja, na nossa rede de varejo, o básico muito bem feito. Como os nossos pais faziam, como os nossos avós fizeram antes deles. Se a gente fizer o básico muito bem feito, o e-commerce não vai derrubar nada da gente. Só que fazer o básico bem feito hoje é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo. A gente precisa oferecer experiência. Nós precisamos qualificar o nosso ponto de venda, nós precisamos tornar o nosso ponto de venda mais atrativo, mais convidativo, mais acolhedor, mais inteligente, mais empático, né? A gente precisa fazer com que as pessoas adorem vir na nossa loja, né? Nós optamos aqui, por conta desse espaço reduzido, de focar um pouco na mudança do Gap, na observação de alguns novos formatos que estão no mercado e que eu acho que eles são facilmente reproduzíveis por grande parte de vocês, né? E quase todos esses inputs, eles têm a ver com um pouco de como é que eu acomodo numa área pequena um grande sortimento, que eu acho que é o grande desafio desse segmento que está aqui. Quer dizer, a gente tem uma caixa de um brinquedo que é maior que essa poltrona, né? Às vezes a gente precisa colocar 4 caixas dessa dentro e mais isso, e mais aquilo, e mais o lançamento, e entra agora, e abriu para o importado. Então, como é que a gente combina tudo isso, né? Numa área pequena, né? Os principais benefícios são redução de área, quer dizer, tanto no investimento inicial quanto nas despesas recorrentes. Eu fazer uma loja de 100 metros quadrados em vez de uma loja de 200, custa a metade, eu pago metade de luz, pago metade de ar-condicionado, pago a metade de condomínio, a metade de PTU. É muito mais flexível para a expansão. Cada vez mais é importante a gente ganhar massa muscular, a gente estabelecer uma rede. A gente tem a possibilidade de ter os apoios digitais, não é que a gente seja contra o digital, de jeito nenhum, não quero passar essa imagem, né? Não, vamos abolir tudo que é digital. Absolutamente, né? A gente precisa ampliar a experiência e vender mais por impulso. E eu trago aqui a foto do meu amigo Romeu Buzarello, que é um professor também, amigo do Pastore, né? E o Romeu fala o seguinte, né? Se quiser salvar o ano, corte custos. Se quiser salvar a década, promova inovação, né? Não tem jeito, se a gente não abraçar a inovação, se a gente não se preocupar em como fazer diferente, a gente vai ser tratorado, né?
Como é que a gente faz isso com recursos que estão ao nosso alcance? Modularidade e flexibilidade, né? A gente está num ambiente incerto, volátil, fluido, né? Então a gente poder ter modelos um pouco diferentes, um pouco distintos, testar modelos diferentes, na maioria das vezes, conseguindo a partir desse modelo vender um sortimento bastante amplo, né, daquilo que o nosso cliente precisa, né? É um desafio que eu acho que a gente precisa encarar sempre, né? E vamos pegar aqui o exemplo dos mini mercados. Esse é o último projeto que a gente fez para o Pão de Açúcar. A marca acabou de ser descontinuada, o Extra, né? Mas na esteira dessa mudança, que é o vetor de crescimento do supermercado, é o mini, é o menor, né? Como é que eu faço menor, né? Veio esse projeto do mini mercado. E o projeto do mini mercado não tem nenhuma diferença do mini mercado do Carrefour, do mini mercado do Minuto Pão de Açúcar, do Irota, né? Ele é simplesmente um espaço aonde a gente edita, aonde a gente concentra, aonde a gente seleciona os itens mais adequados para a venda, para aquela vizinhança, para aquele espaço, e oferece isso com mais experiência, com mais dignidade. Então, aqui no Extra, né, porque o Extra, por pesquisa sempre e pela realidade, tinha uma identificação de um lugar desumanizado, deserto, que ninguém se preocupava com você. A nossa intenção foi criar uma fórmula para trazer de volta essa humanização, para demonstrar através do design gráfico que o Extra se preocupa sim com você. Então a gente criou esse mote aqui, facilite a sua vida, né? E facilitando a sua vida, a gente dava algumas dicas. Que tal fazer um cardápio semanal? Os recibos ajudam a controlar os gastos. Os rótulos trazem informações importantes. Que bom te ver por aqui. Reaproveitar é ser sustentável. Então essa é uma forma de, através de um cartaz, demonstrar, materializar humanização, preocupação, carinho, né? Dentro desse projeto. Então vocês veem que reformatar, reposicionar, rever o sortimento, editar, pode fazer muito sentido. Guide shops, né? Esse para mim é uma das situações que mais devem ser analisadas por vocês, né? A Guide Shop, ela oferece a possibilidade de você reconhecer o sortimento, entender o sortimento de produtos de forma física e digital com uma assistência profissional. Então a Amaro, ela traz para o ponto de venda todo o sortimento de produto. Então a garota chega, porque é uma loja feminino, infelizmente ainda não lançaram o masculino, mas a garota vai à loja e ela vê o produto, ela consegue até experimentar o número certo, mas a entrega sai a partir de um CD, né? Isso quer dizer que a gente hoje não precisa mais de ter todo o sortimento de produto dentro da loja, porque o ideal é que as pessoas interajam com o produto, que elas mexam no produto, que elas possam inclusive brincar com o nosso produto. Mas aí eu tive que abrir da caixa, tive que tirar da caixa, a caixa não está mais lá, o brinquedo às vezes não está íntegro, não está perfeitamente embalado. Mas eu queria, mas eu só tenho esse. Mas tudo bem, eu te entrego em 24 horas, ou você pega aqui em 12 horas. Né? Então a gente começa a resolver o problema do nosso consumidor. Esse é um projeto que a gente fez mais ou menos nesse princípio para calçados, né? Calçados, vocês sabem, para cada modelo você tem 9 pés para fazer a grade de numeração. E numa loja de shopping, você manter um estoque desse é uma insanidade, com o número de modelos que a consumidora brasileira deseja encontrar no varejo, né? Que nunca está satisfeita também, porque tem 2.000 modelos, mas não tem exatamente aquele que ela queria, né? E aqui, então, a gente tinha todas as bases de modelagem na grade de numeração. Você queria esse produto, você olha o produto, eventualmente você vai... Qual é o teu número? Meu número é 37.
Ok, tá aqui o 37, mas eu queria o preto. Não, mas vê se está confortável. Está confortável? Olha, o preto 37 eu não tenho aqui na loja, mas eu te entrego em casa em 24 horas ou você retira aqui e eu te dou um desconto. Então, se você retira aqui no Click and Collect, você tem 3% de desconto, né? E isso viabiliza todo esse sortimento. Então, são situações que a gente deve imaginar para viabilizar tudo isso. Aqui, totalmente digital, quer dizer, você não tem a possibilidade de levar para casa, né? Então, você vai para um guide shop onde tudo é digital. Aqui, um guide shop de um cliente nosso, onde nós estamos explorando a possibilidade de fazer uma loja num quiosque, né? E você, de novo, você escolhe por fora, entra aqui, senta, experimenta a base do produto, né? Esse sapatênis que você quer, você está experimentando o preto, mas eu quero o azul, ok? Eu te entrego em 24 horas em casa ou você retira aqui com 3% de desconto no quiosque amanhã, a partir de amanhã. Então, um sistema onde você não traz todo, inclusive o investimento, muitas vezes, de estoque para dentro, não carrega tudo isso, né? A associação do digital, aqui são duas indústrias indo para o varejo, duas marcas de lingerie que propuser para quem foi proposta a mesma solução, né? Quer dizer, as duas integram um totem digital, porque a numeração de corpo, de bojo, é uma insanidade, né? E te obrigaria a ter, no caso, essas duas lojas são flagships, então elas têm a área, mas na rede de franquia você não tem todos os produtos, você não tem um equipamento carregado como esse, que o investimento é muito alto. Então, através desse processo de solução digital, você alcança. Aqui um laboratório que a gente fez para o Ponto Frio, onde tinha diversas alternativas para a exploração, tinha uma tela 1 para 1. Então, uma loja dessa costuma ter 500 metros quadrados dentro de um shopping. Essa loja, que era no Vila Olímpia, tinha 140 metros quadrados. Quer dizer, de 500 você baixou para 140. Imagina a economia de aluguel, de fundo de promoção, de condomínio, de luz, de água, de equipe, né? E você escolhia toda a linha branca, você tinha 2 ou 3 best-sellers só dentro da loja e a escolha da linha branca toda no digital, né? A gente tinha um sistema de apoio de escolha de celulares, que é o Watson da IBM, que varre toda a rede, né? Quando você pergunta qual é a melhor câmera, o Watson, de celulares, ele vai te responder não o que a Samsung e a Apple respondem, mas o que a rede responde, né? 48,3% das pessoas dos comentários de Facebook relacionam que a câmera da Samsung é melhor do que a câmera da Apple, né? Aqui nós tínhamos o que a gente chama de uma prateleira infinita. Então, isso aqui é uma tela com touch, e eu seleciono o produto de eletrodoméstico, né, liquidificador. Aí ele pergunta se eu quero selecionar por preço ou por marca. Eu quero selecionar por marca, eu peço lá o Valita. Ele me mostra o que ele tem, ele me mostra todas as cores. Eu vou rodando, né, e gosto daquele, e ele me dá toda a ficha técnica e você faz a compra, né? Uma área de trade, né? Aqui, uma experiência de óculos 3D, onde você monta um gabinete, né, de cozinha ou de quarto, tem um mostruário de acabamentos de fórmica, de revestimento externo e puxadores, uma configuração com gaveta, sem gaveta, sapateiro, vestido alto, tal, e você enxerga aquilo tridimensionalmente, puxa a gaveta, seleciona se você quer ver abastecido, desabastecido, tal, né? Para você poder ver as várias opções de projetos, acabamentos e cores das linhas de gabinete, que é uma das principais vendas desse segmento.
o conceito de pop-up, né? E pop-up não precisa ser total. Aqui, por exemplo, é uma loja da Louis Vuitton, onde durante alguma parte do tempo eles optaram por fazer um NBA. Então está chegando o final do basquete americano, todo mundo está assistindo, todo mundo está interessado. Você traz esse tema para dentro da loja. Então, pegar um pedaço da nossa loja e transformar tematicamente num evento muito importante que pode nos trazer uma receita, que pode viabilizar uma ação conjunta com um fornecedor preferencial nosso. Amazon Books, né? O cliente é o editor, quer dizer, através de alguma forma de capturar os dados, e é claro que a Amazon é mestre nisso, né? Ela sabe quais são os highly rated children books com 4,8 estrelas para mais, né? Então, quais são os melhores, né? Em Nova York, os mais vendidos da não ficção foram esses, né? Então, a gente usar um pouco dos dados disponíveis para orientar as vendas da maneira que a gente achar mais interessante. Modularidade, antigamente era só pequeno, médio e grande, né? Hoje a gente tem que encarar a experiência, o produto, o serviço, a questão do multicanal, a questão da tecnologia, né? Como é que nós vamos montar o nosso Lego? Existem diversas maneiras da gente reorientar um processo de criação de loja, visando uma melhor flexibilidade, visando economia de espaço, visando propostas mais assertivas, que vão ajudar a gente a chegar no final do mês com um sorriso no rosto, porque o resultado é azul e não vermelho, né? Mas procurar encarar de um modo um pouco mais estratégico do que simplesmente um recorte de áreas para PMG. O Woody Allen está meio em desgraça aí, né? Questões particulares, mas é um cara que eu admiro muito, admirei muito a vida inteira, e ele tem uma frase que eu adoro, né? Ele fala assim: o futuro me interessa muito, pois é lá que eu vou passar o resto da minha vida, né? A gente não vai passar o resto da nossa vida no passado, a gente vai passar o resto da nossa vida no futuro. Então, a gente olhar para trás é interessante, mas a gente precisa sempre estar olhando para frente, né? E o futuro, ele não se descortina para nós apenas com a soma de soluções tecnológicas, né? Eu acho que existe muita coisa dentro da nossa cabeça, muitas alternativas que nós podemos aplicar no nosso negócio, que podem trazer mais produtividade, mais assertividade, economias importantes, né? Situações interessantes para proposta de parcerias com o trade, com os nossos fornecedores. Nós temos fornecedores muito grandes, né? Que tem muito dinheiro, que tem muita coisa para contar. Como é que a gente se aproxima deles de uma forma diferente, né? E eu acho assim, né? Ao invés de tentar prever ou controlar o futuro, que tal projetá-lo e construí-lo, né? Não adianta a gente querer só prever o que vai acontecer, né? A gente vai poder acertar, vai poder errar. Agora, se a gente estabelecer procurar uma ferramenta, ter uma metodologia, se aproximar de pessoas como o Pastore, que é um consultor de varejo espetacular, tal, a gente pode projetar e construir aquilo que está para a nossa frente. Em cada um de nós existe uma criança, quer dizer, não só alimentação tem tanto cliente potencial quanto brinquedo. Em cada um de nós existe uma criança, né? E, finalmente, para provar isso, está aqui a foto. Eu não posso ver uma oportunidade de brincar, que eu já me jogo de cabeça, né? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Manuel. Estou aqui desse lado. Gostaria de... já tem pergunta. Nem perguntei, já tem pergunta. Vamos lá. Oi, Manuel. Boa tarde. Na verdade, a minha pergunta é sobre uma coisa que você falou no início da palestra, né? Sobre aquela loja que abraça.
Sobre aquela loja que abraça, que você chega Sim, e você sim. não sabe o porquê, aquilo te chama e aquilo realmente faz a diferença. Então, assim, dentro da sua experiência e para todos nós aqui, que eu acho que somos lojas de brinquedos, né? E onde temos produtos de várias cores, tamanhos, formatos, uma coisa um pouco mais difícil de organizar, como a gente acabou vendo ali nos seus projetos. Que dicas que teriam para que a gente transformasse essas lojas nessa coisa de elas abraçarem por si só diante dessa quantidade de itens e texturas e tudo mais? Legal, muito obrigado pela pergunta. Tem vários truques, né? A gente costuma dizer que existem várias maneiras de você materializar no ponto de venda emoções, né? A gente tem até uma ferramenta dentro da FAO em que a gente, de acordo com as características do nosso cliente, a gente lista adjetivos qualificativos, né? E fala, olha, se você tivesse R$100, 100 merrecas, você compraria 100 merrecas do quê? Só pode ter 3. Então, eu quero democracia, eu quero uma loja super democrática, que todo mundo entre, o rico, o pobre, o moço, o velho, o homem, a mulher. A loja minha precisa ser muito democrática. A pessoa pode estar de sandália havaiana e bermuda e camiseta, ou pode estar de blazer e camisa social. Então, a gente tem que materializar isso no ambiente de varejo, né? Eu quero que a minha loja seja sexy, né? Eu quero uma coisa sexy, uma coisa provocante, tal. Legal, então vamos usar iluminação, vamos usar uma cor, né? Vamos trazer um manequim, vamos procurar um manequim que associe esse sexy, essa sensualidade ao produto, tal. Então a gente sempre consegue materializar no ponto de venda emoções, adjetivos qualificativos, que é o que a gente procura. No caso do acolhimento, tem várias coisas, né? Por exemplo, a porta ser aberta, uma porta pequena, né? Ela não é acolhedora, né? Parece que, né, se estamos nós dois juntos, nós dois vamos entrar, mas a portinha é pequena, tal, como é que a gente faz? Fica aquele momento embaçado, né? Se a frente da loja é clara, se a loja é aberta, a gente pode usar os recursos de design gráfico e comunicação visual, né? A gente na FAO acredita muito em design gráfico e comunicação visual. Então você vê o exemplo aqui do Extra, né? Por exemplo, na Casa Balduco. Na Casa Balduco, o panetone, obviamente, é o item mais importante, né? Então a gente tinha quase que o panetone como um elemento de abertura de loja, né? E a nossa opção foi que a redação para essa peça gráfica fosse: que tal uma fatia quentinha de panetone com canela e açúcar, né? A gente poderia ter escrito fatia de panetone R$ 9,90, né? Mas seria muito mais atrativo, porque R$ 9,90 é o preço. Imagina, né? Quer dizer, a hora que eu escrevo que tal uma fatia de panetone quentinha com canela e açúcar, quem não quer, né? Quem não quer um troço desse? Todo mundo quer, né? Obrigado. O que eu acho é assim, quando você sugere, né, você leva o consumidor a colocar na sua mente aquela imagem daquela fatia de bolo com o cheirinho e com tudo que você está dizendo. Uhum. É impossível ele não pensar nisso, né? É um processo automático. E daí a ele querer, já está feito. O preço não faz esse processo acontecer. É verdade. Você não encanta uma pessoa pelo preço. Você pode até conquistar a pessoa naquele momento, né? Mas você não vai encantá-la, você não vai fidelizá-la. Temos mais perguntas? Ali atrás tem uma pergunta. Manuel, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Desculpa, está um pouco alto. Eu tenho uma dúvida em relação à porcentagem que foi apresentada em relação ao e-commerce, né? Nos Estados Unidos, 85%. Queria entender de onde veio essa fonte, né? Uma vez que os Estados Unidos também passou por lockdown em 2021, né? E queria também uma opinião em relação ao e-commerce para o cliente pequeno e médio, né? Tendo em vista que hoje
Temos diversas plataformas que possibilitam o cliente a colocar o seu negócio no mundo digital, né, no online, e temos também a possibilidade de criar a mesma experiência da loja física dentro do online, né? Então eu acredito, né, até um posicionamento em relação ao comparativo, né, da loja física como um cavalo e um pônei seria um e-commerce que limita você crescer. Eu acredito que o pônei um dia ele pode se tornar um cavalo, né? E então eu queria entender o seu ponto de vista de como você incentivaria também esses lojistas, essas pessoas que buscam colocar a sua loja no online, a entender que o pônei ali também pode se tornar um cavalo. Tá? Obrigado. Alan, você consegue só voltar uma imagem? O último slide meu? Não, o meu último slide? Ele vai conseguir. Na verdade, eu sou um defensor da loja física, tá? Até por necessidade de sobrevivência, porque a gente só faz projeto para loja física, tá? Eu honestamente não me lembro o nome da fonte. Eu recebi várias matérias, mas eu já vi essa informação em alguns lugares. Eu acredito que essa informação seja fidedigna e é uma apuração do varejo como um todo, tá? Vários indicadores já indicam que a curva ascendente ela está se estabilizando, né? Eu tenho alguns clientes que estão desistindo do seu próprio e-commerce aqui no Brasil e passando para o marketplace, porque eles não veem... só a outra da frente. Só para explicar, né? Quer dizer, eu podia ter escolhido qualquer imagem, né, para cá, uma imagem assim, né, com aquela cara de inteligente. Eu fui buscar uma imagem aderente à nossa... ao público que está aqui, né? Então, selecionar a imagem é exatamente isso, tá? Obrigado, Alan, pode voltar. Então, a gente já tem situações como essa acontecendo, tá? De você ver indicativos de subida de curva já se transformando, não acho que vai acontecer um sino, né? Mas eu acho que vai ter uma tendência à estabilização num número mais alto do que esse, mas esse efetivamente é o número de 2021 dentro de um ambiente de Covid, num mercado muito mais receptivo à venda digital do que o nosso, com uma base de digitalização muito mais alta do que a brasileira. Então, se para alguém me dizer que em 2042 o físico vai ser superado pelo digital, vai ter que me contar muita história, porque a nítida impressão que eu tenho é que não é isso que vai acontecer. Nós somos animais sociais, tá? Nós fomos criados geneticamente para conviver em sociedade. O ambiente de consumo atualmente, né, o ambiente mais propício para esse tipo de convivência, para você conviver, para você observar, para você aprender, para você se comparar, para você se medir, para você procurar relacionamentos. O ambiente de varejo é o ambiente mais adaptado, melhor adaptado para oferecer isso para nós, homens, para a humanidade, num sistema capitalista, no século que a gente vive. Eu acho que, para a gente finalizar aqui, eu acho que é importante a gente dizer que eu acho que nem o digital e nem o físico tem data para começar ou para terminar, né? Eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Eu acho que quem ainda não tem sem dúvida, o digital vai ter as duas coisas. Tem gente que só atua no digital e tem gente que só no físico. E eu acho que esse ambiente, né, é tranquilo, né, de circular, né? E claro, como a gente tem dito aqui, a experiência do cliente não é só na loja física, é na loja digital também, né? É importante que as empresas se preocupem com isso também. Exatamente, né? 100%. Essa experiência do cliente tem que ser positiva, né? É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Manuel.